A paz do Senhor, eu quero estar orando por vocês que estão agora ouvindo este estudo da Epístola de 2 Pedro, o qual nós vamos estudar hoje o capítulo 2. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Te louvamos e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha estar trazendo este ensinamento aos nossos corações, ao nosso entendimento, para que possamos andar segundo a Tua vontade, para que possamos viver segundo o Teu querer. Está no centro da Tua vontade, porque é a Tua vontade que importa. Pai Santo, querido e amado, que o Senhor venha estar ministrando essa palavra, trazendo conhecimento e a sabedoria, para que nós não viemos tropeçar no meio da caminhada, para que nós não viemos transgredir os Teus mandamentos e ir contra a Sua vontade. Que a Tua palavra venha estar preenchendo os nossos corações e preenchendo o nosso entendimento, para que haja renovo em nosso entendimento segundo o Teu Espírito Santo ministre em nossos corações. Deus, já eu te louvo e te agradeço por tudo aquilo que o Senhor irá falar conosco, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Bom, na última aula nós estudamos o capítulo 1 da segunda epístola de 2 Pedro. Então agora nós vamos estar estudando o capítulo 2, o qual vai falar sobre os falsos profetas, o qual Pedro vai trazer uma advertência sobre os falsos profetas e vai estar trazendo conselhos e trazendo as características desses falsos profetas. Vamos estar começando agora no capítulo 2, versículo 1. Os falsos profetas, mestres à sua destruição. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês falsos mestres. Estes introduziram secretamente heresias destruidoras, chegando a negar a soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguiram os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os exploraram com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Assim como no passado havia homens de Deus que falavam a palavra da verdade, também haviam homens que não pregavam a verdade, mas viviam introduzindo de uma maneira bem silenciosa, como a palavra mesmo diz, introduzindo heresias secretamente. E assim foi no tempo dos profetas. Você percebe que no capítulo 1, no versículo 21, Pedro escreve falando que os profetas eram inspirados por Deus. Mas já no capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer que surgiram falsos profetas no meio daqueles profetas verdadeiros. Então, quando eles pregavam a verdade, você pode ver no Antigo Testamento, um exemplo era na época de Jeremias. Jeremias pregava a verdade, no entanto, levantavam homens e pregavam de modo falso, enganando o povo. E todavia, tudo aquilo que Jeremias falou se cumpriu. Também nos tempos do rei Acabe, quando se levantou Micaías proferindo a morte de Acabe, Acabe não acreditou. No entanto, foi tudo isso que aconteceu. É a diferença daqueles que são profetas verdadeiros e aqueles que não são. Os profetas verdadeiros são aqueles que falam a verdade, independente se aquilo será ruim ou bom, porque é a verdade e é a palavra de Deus. E como Jesus nos ensinou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E os falsos profetas, no entanto, eles pregam uma meia-verdade. E todos nós sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Então não existe meia-verdade, ou é verdade ou é mentira. Então, eles começam a pregar algo que está na Bíblia e secretamente começam a introduzir heresias, secretamente começam a introduzir mentiras, e isso é que causa a destruição do povo. Hoje você percebe no meio evangélico o quanto há tantas pessoas que têm caído em heresias e caído no meio de enganação. Você vê pessoas com princípios, ou seja, com a segunda intenção de adquirir dinheiro no meio evangélico,
e se diz evangélica, se diz crer em Deus, mas tudo que ela quer é somente o dinheiro. Aqui nesses 3 primeiros versículos nós vamos ver um padrão dos falsos profetas. Em primeiro lugar, eles pregam a meia-verdade e introduzem secretamente heresias, mentiras que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Em segundo lugar, nós vamos ver aqui no segundo versículo que eles são pessoas que dissolutas, a palavra de Deus que diz que muitos seguiriam eles nos caminhos vergonhosos desses homens. Nós também vamos encontrar, em vez de vergonhosos, como dissolutos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, essa palavra, se você for buscar no grego original, vai dizer sobre luxúria, lascívia, ou seja, que elas eram pessoas sensuais, que eles buscavam a sensualidade, e os caminhos vergonhosos é o que? É a prostituição contra Deus, é o viver, você vivendo de um modo demonstrando lascívia, demonstrando luxúria, ou seja, cultuando o corpo, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é idolatria ao corpo, isso é você usar de prostituição, isso é você tentar o seu próximo, isso vai totalmente contra a palavra de Deus. E muitas pessoas seguiriam esses homens, muitas pessoas seguiriam esses caminhos vergonhosos, e por causa disso o evangelho seria difamado. O que nós vemos hoje em dia? Hoje em dia, quando você vai em um culto, e muitas das vezes a uma igreja grande, você vai perceber que as pessoas não se vestem de um modo modesto ou de um modo ao qual não venha trazer vergonha para a palavra de Deus, mas pelo contrário, é como se uma mulher ou um homem vestisse uma roupa a vácuo para estar demonstrando o seu corpo fisiculturista e trazendo assim sensualidade para a casa de Deus. Isso é uma vergonha. Isso é algo que nos traz, vamos dizer, traz escândalo para a igreja. Você não precisa estar mostrando o seu corpo na igreja. Se você é um homem ou uma mulher de Deus e você quer ter alguém em sua vida, ou se você já é casado, você não precisa disso. Você deve demonstrar o seu corpo para sua esposa, para o seu esposo. Você deve demonstrar o seu corpo para aquele que faz parte do seu corpo. Quando a Bíblia nos fala que ambos largarão seu pai e sua mãe e se tornarão uma só pessoa, quer dizer isso. O corpo, amados, ele serve somente para que você venha estar passando de passagem aqui. Nosso mundo não é aqui. Nossa terra não é aqui. Nosso reino não é aqui. Nosso reino é o reino dos céus. Então pare com isso. Se arrependa desses pecados vergonhosos e volte à palavra de Deus. No terceiro versículo nós vamos ver que são pessoas cheias de cobiças. Os falsos mestres são aqueles que buscam dinheiros para si, conquistas para si, tomando do povo, trazendo historinhas da carochinha para enganar o povo. Hoje em dia o que mais você vê é isso, quando você para e vai ver um Facebook, pessoas falando, vou orar por você, essa aqui eu estou trazendo aqui vassouras que vai varrer o mal da sua casa. Amados, a palavra de Deus é muito clara, é a nossa fé. A nossa fé é mediante Cristo Jesus. A nossa base é somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a glória a Deus. Então você tem uma base, uma estrutura que está toda na palavra. Você não precisa estar dando oferta para receber vassoura, dando oferta para receber gel ungido contra o Covid-19. Você não precisa estar dando oferta para estar recebendo um óleo ungido que vai tirar todo o mal, uma água que vai purificar você. Ei, a sua fé está em Cristo Jesus. E é Ele quem te cura, é Ele quem te salva, é Ele que te transforma, é Ele que irá levar você para o céu. Não são as coisas ao qual os falsos mestres têm colocado através da cobiça, ou seja, através do interesse financeiro,
de estar tomando as coisas de você. Preste atenção, veja onde você está entrando, porque a palavra aqui é clara. Leia este segundo capítulo de 2 Pedro. Leia e preste atenção, estude isso que você vai ver, é muito claro. No 4º versículo, ele nos vai trazer: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinzas, tornando-os exemplos do que acontecerá aos ímpios, mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Nesses 4 versículos, Pedro traz a nós um alívio e também uma exortação, uma demonstração que nós devemos ficar atentos. Um alívio porque todas as pessoas que vivem de modo impiedoso, na iniquidade, no pecado, de modo deliberado, vivendo uma anarquia, vamos dizer, vivendo de modo libertino, todas essas pessoas irão prestar contas a Deus. Assim como Deus não poupou os anjos e não poupou também as pessoas que estavam no dilúvio, as pessoas que viveram no mundo antigamente, e que quando Noé pregou para eles durante mais de 100 anos, meus queridos, Noé pregou durante mais de 100 anos, porque a arca ela demorou para ser construída há cerca de 100 anos, construindo e pregando. E eles não creram, eles não acreditaram na palavra da justiça, e assim veio o juízo perante aquele povo. Também, nos tempos de Abraão, ele não poupou Sodoma e Gomorra, mas poupou Ló, porque ele era um homem justo, ele o poupou. Mas todos aqueles que amam esta vida libertina não conseguem ficar longe disso. Você percebe na passagem de Ló, quando Sodoma e Gomorra é pegado fogo e cai fogo do céu e começa a destruir aquela cidade, a mulher de Ló olha para trás e ela se torna uma estátua de sal. O que isso significa? Significa que as pessoas que amam as coisas deste mundo e não sabem seguir a Deus estão estagnadas e paradas no tempo. São pessoas que não conseguem seguir em frente porque olham para trás sempre pensando nos pecados como algo mais prazeroso do que aquilo que ela terá futuramente. Ela é cega para a frente. Tudo que ela se lembra é do passado. E você vê isso nessa geração. Você vê uma geração frustrada. Você vê que essa geração é totalmente frustrada. E é onde os falsos mestres introduzem secretamente as suas heresias, trazem ensinamentos ao qual levam as pessoas para a condenação ao invés de trazer as pessoas para a verdade. E aqui Deus mostra que Ele é justo, justo para com as pessoas que são fiéis a Ele, porque Ele trará o juízo para todos aqueles que são ímpios. Não é hoje, não é amanhã, não é no dia que você quer, mas é no tempo de Deus. Porque todos um dia terão que prestar contas a Deus de tudo que fizeram. E é aí que está a verdadeira questão, quando as pessoas disserem: Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Senhor, nós curamos. Senhor, nós anunciamos o Evangelho. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço.
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Jesus estava se referindo a essas pessoas, ao qual Pedro também se refere. Vamos ver os versículos 8, 9 e 10. Pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo e atormentada a sua alma justa por causa da maldade que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter o castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam as autoridades. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Aqui é muito interessante, nós vemos que aqui Pedro traz para a igreja que Deus é um Deus piedoso e justo. Então ele vai trazer condenação sim a essas pessoas que vivem de modo libertino, que são pessoas arrogantes e soberbas que não entendem e não querem a Jesus, não querem viver de um modo certo, mas querem viver de um modo dissoluto, de um modo impiedoso, vivendo na iniquidade e no pecado. Essas pessoas, meus queridos, são aqui no versículo 10, são pessoas que desprezam autoridades, isso é, elas não sabem se submeter a nenhum tipo de autoridade. São pessoas que são arrogantes, são soberbas, são insolentes, são mal educadas, elas não têm medo de blasfemar contra Deus. Você percebe aqui que Paulo vai escrever que Pedro vai escrever que elas não têm medo de difamar os seres celestiais, isto é, elas não têm medo de falar mal de Jesus, de zombar dele. Você vê isso em séries, olha para você ver uma série que eles colocaram, qual foi muito polêmica, que foi daquele grupo de artistas de Portas do Fundo que fez sobre a Páscoa, sobre a Páscoa e sobre Jesus. O que eles fizeram foi algo vergonhoso. São pessoas assim. E muitas das vezes, hoje em dia, você vê pessoas assim no meio evangélico, não só no meio secular. Pessoas arrogantes, porque aqui Pedro traz sobre os falsos profetas, isso é, são pessoas que estão no nosso meio, no meio evangélico, no meio cristão, que zombam do Senhor, que zombam das autoridades, que zombam dos seus líderes, que zombam dos seus pastores, que zombam dos irmãos e que zombam de Deus, porque também fala sobre difamar os seres celestiais. No versículo 11: Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusação injuriosas contra aqueles que são na presença do Senhor. Isso aqui traz no versículo 11, traz algo interessante que também liga com a referência do livro de Judas, ao qual ali o anjo Miguel e também Lúcifer, ao qual Lúcifer tenta roubar o corpo de Moisés e o próprio Miguel fala para ele que não tem nada a ver com ele, que era para ele ter com Deus. Isso traz uma referência que os próprios anjos, eles são sujeitos a autoridades. E os próprios demônios, a Bíblia nos vai trazer que os demônios também são sujeitos a autoridades. Quando Jesus fala assim, porque Satanás, porque Beelzebul expulsa os seus filhos, quando eles falam que Jesus expulsava os demônios através de Beelzebul. E Jesus vai dizer que Beelzebul, porque Beelzebul expulsaria os seus filhos. Então, há uma hierarquia tanto na terra como nos reinos celestiais. E as pessoas deste mundo são arrogantes e esses falsos profetas são pessoas que desprezam essas autoridades, que zombam dessas autoridades. E olha para você ver que os próprios demônios respeitam e têm
e não têm essa arrogância e não desprezam. Você percebe que quando Satanás vai diante da presença de Deus, no livro de Jó, e Deus vai falar assim: de onde vem Satanás? De rodear e vagar pela terra. Ele traz todo um contexto, ele não despreza Deus, ele trata Deus como Senhor, porque ele é Senhor. E você vê que até mesmo em Gálatas, Paulo vai citar que todos os anjos creem em Deus e até de estremecer. E mesmo assim, Deus não poupou o juízo para a vida deles, pelo fato de que eles eram seres perfeitos. Mas nós que somos imperfeitos, Ele nos tem dado a graça através de Cristo Jesus para que nós tivemos a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados e de vivermos uma vida em santidade, em separação para Cristo Jesus, para que no dia vindouro, naquele grande dia, nós possamos estar juntamente com Ele no reino celestial. Versículo 12. Mas eles difamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos, que eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Peor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo que falou com a voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem águas e névoas impelidas pelas tempestades. A escuridão das trevas lhes está reservada. Estes versículos aqui trazem todo o juízo e trazem toda a representação que essas pessoas são. São pessoas que agem de um modo irracional como animais, agem de um modo instintivo através da sua carne, através dos desejos carnais, através de tudo aquilo que eles têm em seu coração. Você vai perceber no Antigo Testamento, no livro de Juízes, quando é escrita a palavra, Deus traz que aquelas pessoas eram pessoas que não tinham a lei e que viviam segundo o que havia no seu coração. E tudo que há no coração dessas pessoas era algo ruim. E não é diferente dos falsos profetas, porque são pessoas que não entenderam a palavra de Deus, que não entenderam o que é o Evangelho, que não entenderam que é a palavra que transforma, que guia as pessoas no caminho da verdade. Então eles agem de modo irracional. Em festas, eles agem de modo totalmente com os corações cheios de adultério, ou seja, eles veem as pessoas, eles cobiçam as mulheres do próximo, eles vivem buscando meios e maneiras de estar cotobiando com essas pessoas, e as pessoas que são insensatas, pessoas, ou seja, que não têm uma mente fixada em Cristo, que são pessoas que não buscaram a Deus, são pessoas que são levadas por esses falsos mestres, que vivem em adultério. Você percebe isso no meio hoje em dia. Quando você vê pessoas abrindo igrejas e você vê pastores tendo relacionamentos com mulheres de membros, é algo vergonhoso, é algo desprezível. E você vê que isso traz um escândalo. E o próprio Pedro vai dizer assim, que essas pessoas são pessoas malditas. São pessoas que só trazem vergonha para o Evangelho, que agem de modo irracional, como animais, que veem algo e cobiçam aquilo que é aquilo para eles e que é aquela pessoa para eles. Isso é como um cão quando vê
uma cadela no cio, são pessoas que agem como animais. E Deus não criou o ser humano para isso. Deus nos criou para sermos a sua imagem, segundo a sua semelhança, para termos um relacionamento com Ele, para cultivar a terra, ou seja, cultuar o Senhor através do nosso trabalho, cultuar o Senhor e adorar a Ele como o único e suficiente Senhor de nossas vidas. Porém, os falsos profetas, os falsos mestres, são pessoas que abandonaram o caminho reto, isto é, como diz o provérbio, o cão voltou ao próprio vômito e a porca voltou ao seu lamaçal. O que quer dizer isso é que, conhecendo o caminho reto, tendo ouvido o Evangelho, ele voltou ao estado antigo, no pecado, na prostituição, nos desejos carnais, em todo o mal, nas trevas. Desviaram-se do caminho. Assim como Balaão que era um profeta, que foi pago para profetizar contra Israel. Todavia o Senhor não o deixou que ele o fizesse. Mas mesmo assim ele usou de malícia, dizendo para o rei para que ele enviasse mulheres a Israel para que os homens de Israel adulterassem com as mulheres do seu povo. E assim aconteceu. Mas todavia o fim de Balaão foi morto no meio de toda a devassidão que teve nas terras dos caldeus, na cidade dos caldeus. Porque era um falso profeta, era um homem ruim, que escolheu a ganância de ter o dinheiro, de ter poder, ao invés de buscar a verdade, de viver segundo a verdade de Deus. Aqui no versículo 17 nos vai dizer que são pessoas fontes sem águas, ou seja, tudo aquilo que elas falam não traz, não sacia a sede, não sacia a fome de justiça, não sacia a palavra ao qual o nosso Senhor Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E os falsos mestres não saciam isso, porque a palavra deles não é a verdade. A palavra deles é uma meia-verdade, que é uma mentira. Então eles enganam pessoas, se disfarçando de homens de Deus. E tudo isso que eles fazem, tudo isso, a escuridão das trevas está reservada para eles. O Seol, o Hades, o inferno, o Gema, não sei como você fala, mas tudo isso está preparado para eles. O lago de fogo e de enxofre está preparado para eles. O versículo 18 nos vai dizer: pois eles com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio da consciência do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente neles enredados e por elas dominados. Estão em pior estado do que o princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltaram às costas. E confirmando neles o que é verdadeiro o provérbio, o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta-se e revolta-se à lama. Esses últimos versículos, ao qual aqui Pedro nos traz a referência que essas pessoas
de modo arrogante, sempre provocando nos outros os desejos libertinos, isto é, sempre através de palavras maliciosas, de modo escarnecedor, com malícias, provocam algo libertino nas pessoas, provocam lascívia nos outros, de modo que essas pessoas buscando, ou seja, de modo que o cristão sempre buscando uma forma de estar fugindo do erro, de estar fugindo do pecado, de estar fugindo da sensualidade, de estar fugindo da prostituição, quando encontram falsos mestres, falsos pastores, falsos cristões, anticristos, eles falam de modo doce, cheio de malícia, com segundas intenções, tentando aflorar a carne dessas pessoas de modo libertino, ao qual a pessoa venha cair em prostituição, cair em adultério, cair no pecado. E essas pessoas contaminam por meio do conhecimento. E elas vão contra tudo aquilo que Cristo nos ensina. E o estado delas, como falsos mestres e também aqueles que se entregam aos seus ensinamentos, torna-se pior do que o primeiro estado. Jesus nos ensinou que, através de sua parábola, que havendo uma pessoa limpado a casa e o antigo inquilino sai, e ele procurando um lugar, não consegue encontrar, quando ele volta e vê a casa limpa e não tem ninguém morando lá, ele vai e traz mais 7. Isso se refere à questão de demônios. Se uma pessoa é liberta em Cristo Jesus, ela se arrepende de seus pecados. Cristo lava ela, rime ela de seus pecados. Mas havendo ela, seguindo falsas doutrinas, criando apostasia na sua vida, essa pessoa volta-se a pecar e o estado dela se torna pior, porque o demônio que havia na vida dela, a potestade que havia dominado, os pecados que haviam domínio na vida dela, vão se multiplicar. Um abismo volta-se, puxa outro abismo. Ele chama outro abismo. Algo que era ruim antigamente se torna pior ainda, porque vai trazer outras coisas piores, acarretando cada vez mais e mais você afundar no lamaçal do pecado e lambuzar neste mal. Que você tenha em sua mente, que você não venha buscar as coisas deste mundo, que você não venha buscar maneiras fáceis de conquistar as coisas, porque não existe nada fácil para Deus. Não existe nada fácil quando você se torna cristão, não existe nada fácil. Porque tudo requer que você renuncie a sua carne. Tudo requer que você renuncie o seu eu. Então, tudo que você faz, se você estiver fazendo pensando em você mesmo, pensando no seu prazer, pensando no seu descanso, pensando em como você vai se ficar bem. Ah, se eu fizer isso, se eu me tornar um pregador, eu sei que eu serei uma pessoa bem-sucedida, eu vou conquistar isso, vou conquistar aquilo. Meu querido, você está seguindo o caminho dos falsos mestres. Todo aquele que se tornou cristão verdadeiro e que prega o evangelho, o princípio dele é fazer aquilo por amor a Deus e por amor às almas, para que essas almas não venham a sofrer no lago de fogo e de enxofre, para que as pessoas não venham a ser atormentadas, para que as pessoas venham a ser livres dos seus pecados e dos tormentos que elas sofrem nessa terra. Este é o verdadeiro essência do Evangelho. É você amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. É você buscar a presença de Deus e não querer algo em troca, apenas o seu amor. Mas as pessoas deste mundo têm se corrompido no presente século. Têm vivido de modo secular e não de modo santificado, separado. Deus nos chamou para fora do mundo, porque nós somos igreja, nós somos eclesia, e as pessoas não têm buscado a presença de Deus, as pessoas não têm deixado
de seguir esse verdadeiro evangelho, dando ouvido a fábulas e historinhas de criancinha de niná, abraçando o pecado, voltando para os seus próprios umbigos. Eu quero orar por você nesse dia. Eu quero orar por você nessa noite, para que o Senhor venha estar fazendo a diferença na sua vida, para que o Senhor venha estar ministrando em seu coração e para que essa palavra seja proveitosa para você, para o seu crescimento, para o crescimento da sua família e que haja transformação na sua vida, onde você vai ser um canal de bênçãos e transformações na vida de outras pessoas, onde você vai ser luz do mundo e sal da terra, que você vai trazer diferença na vida das pessoas e não acarretar mais pesos em seus fardos, porque Jesus Cristo já levou todo o fardo. Então tudo que resta para nós é viver em santidade, esperando o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos aqui e te agradecemos, Deus, de já este ensinamento ao qual o Senhor ministrou em nossos corações. Que possamos estar atentos contra as ciladas dos inimigos, que possamos estar atentos contra Satanás, que como um leão tem bradado e buscado nos tragar, Senhor. Mas o Senhor é aquele que está à nossa frente. E nós nos prostramos perante o Senhor com humildade, porque Tu és todo-poderoso e tem cuidado de nós. E nós não somos nada sem a Tua presença, não somos nada sem Ti. Mas Tu és o Deus todo-poderoso, fiel, que transforma vidas e que restaura. Senhor, Te agradecemos por este ensinamento, que possamos viver a cada dia mais e mais esta palavra. Que o Senhor possa estar cuidando, Deus, como o Senhor sempre faz, da vida daqueles que estão passando por necessidades e dificuldades. Que possamos aprender mais com Teu Espírito Santo, a sermos pessoas amorosas, bondosas, a estarmos renunciando a nossa carne, ao nosso eu, e a estarmos vivendo um viver em santidade, voltado à Tua presença, voltado à Tua palavra, porque é a Tua palavra que nos traz libertação e nos transforma. É através da Tua palavra que nós tenhamos vida, porque Jesus Cristo é a Tua palavra. E nós Te louvamos e Te agradecemos, que possamos estar em segurança, livres do mal, a cada dia. E nós Te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos salvou. Fica conosco, Senhor, a cada dia mais e mais, porque Teu é o reino, o poder e toda a glória para todos sempre. Amém. Tenta cobrir. Tenta cobrir.